Olá, sexto ano do Colégio Objetivo. Bom, estamos aqui para mais um vídeo de resumo de conteúdo, dessa vez o nosso último vídeo de resumo do ano de 2021, para nossa avaliação P2 do quarto bimestre. Bom, pessoal, eu queria falar com vocês, começando, nesse nosso resumo, sobre as cruzadas, abordando justamente o benefício que essas cruzadas trouxeram para o comércio e também para o desenvolvimento das manufaturas e, em consequência disso, um desenvolvimento de uma nova classe social que ficará conhecida como burguesia. Lembrando que as cruzadas eram expedições militares, porém com objetivos religiosos. E esses objetivos religiosos eram justamente de expulsar os muçulmanos, que nesse período da história dominaram grande parte da Europa, norte da África e, é claro, a região do Oriente Médio, e que agora se transformou num grande império e passaram a limitar e até mesmo proibir o acesso de cristãos a diversos territórios, como as terras sagradas, por exemplo. Mas é importante entender que, apesar de serem expedições militares com objetivos religiosos, tinha também outros objetivos envolvidos, principalmente porque as pessoas que faziam parte dessas expedições tinham os seus motivos pessoais para estarem nessas expedições. E esses objetivos não eram apenas religiosos. Tinha a possibilidade de um enriquecimento, tinha a possibilidade até mesmo de conquista política por parte dessas pessoas. Vamos lembrar também que essas cruzadas tiveram diversas expedições organizadas, mas 8 foram as cruzadas oficiais. E essas cruzadas elas foram realizadas tendo algumas que se destacaram mais do que as outras. É claro que a primeira vai ter uma importância significativa por ser a primeira. Ela que dá o início a todo esse movimento da Igreja Católica. Mas a quarta cruzada, por exemplo, ela acabou não tendo nenhum tipo de objetivo religioso. Ela foi uma cruzada com puro e único objetivo econômico. E nessa quarta cruzada, eles acabaram avançando sobre a capital do Império Bizantino, Constantinopla, que foi invadida. E ela foi invadida em busca de recursos, em busca de riqueza, e isso acabou trazendo uma grande vantagem comercial para os venezianos, para a cidade de Veneza, porque eram esses mercadores os responsáveis pelo transporte dessas tropas, e dessa maneira eles tiveram também o monopólio do comércio de especiarias orientais através do mar Mediterrâneo. E esse domínio ele só vai ser abalado alguns anos mais tarde, quando alguns eventos vão levar nações como Portugal e Espanha, por exemplo, a buscarem caminhos alternativos para voltar a comprar especiarias. Isso vai levar às grandes navegações que vocês vão estudar a partir do sétimo ano. Mas é claro também que, por ser uma expedição militar com objetivos religiosos, as cruzadas também ficam conhecidas como guerras santas, justamente porque é uma guerra entre religiões. É a religião católica confrontando a religião islâmica. E mesmo com que essas expedições tenham esses objetivos e eles foram alcançados, o que não aconteceu foi uma permanência dos resultados. Não podemos dizer que as cruzadas fracassaram em seu objetivo, muito pelo contrário. Elas tiveram os seus resultados, na quais eles procuravam, nas quais eles buscavam. O que não houve foi uma manutenção dessas conquistas. O que acontecia é que os cristãos retomavam o controle sobre territórios, mas depois de um tempo os muçulmanos acabavam avançando e reconquistando esses territórios e assim sucessivamente. Então assim eles foram, digamos que, se revezando no controle desses territórios durante esse período das cruzadas. Bom, então eu vou sair um pouquinho agora desse assunto das cruzadas e vou me dedicar um pouquinho aqui e falar sobre comércio. Afinal de contas, esse comércio que esteve praticamente adormecido e que tinha pouca importância na alta Idade Média, o início da Idade Média, mas que ela acaba agora na baixa Idade Média, na metade final da Idade Média, ela acaba ressurgindo. E dentro desse ressurgimento do comércio,
nós vamos ter a criação das chamadas corporações de ofício, que são justamente associações comerciais que tinham o objetivo de organizar, de representar e até mesmo auxiliar esses vários profissionais que existiam na Europa medieval, como sapateiros, padeiros, entre outros, mas essas corporações também poderiam ser conhecidas como ansas ou ligas. São nomes também na qual essas corporações eram conhecidas. Temos também que destacar que nesse período, né, nós temos uma transição da base econômica da Idade Média, porque na Alta Idade Média a grande característica da economia foi uma economia baseada na agricultura e no escambo, que é a troca de produtos. E agora na Baixa Idade Média, a gente começa a transitar para uma importância maior para o comércio e também para as manufaturas. E para finalizar esse nosso resumo, eu queria falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na Baixa Idade Média, destacando principalmente as figuras de Joana d'Arc e da Imperatriz Teodora I. No caso da Joana d'Arc, o nosso livro resumiu de uma maneira bem efetiva um pouco da história de Joana d'Arc, né? Só para relembrar, uma jovem que viveu num período de grande conflito na França, que foi a Guerra dos 100 Anos, que foi justamente uma guerra entre França e Inglaterra pela disputa do trono francês, e a Joana d'Arc, alegando estar sob orientação divina, conseguiu um acesso ao rei Carlos e conseguiu o respeito do rei Carlos, que concedeu a ela a liderança de tropas francesas, né? E com essas tropas, a Joana d'Arc obteve vitórias importantes, mas são vitórias que não dão uma vitória plena para a França. Mas a importância das vitórias de Joana d'Arc é que elas mostraram para o exército francês que a Inglaterra não era invencível. Então isso renova o ânimo, renova as esperanças do exército francês de conseguir, de fato, vencer essa guerra, virar essa guerra, e fato que realmente se concretizou. A França se animou, a França se levantou e ela conseguiu finalmente vencer essa guerra e manter a sua soberania, ter, né, um rei francês no trono. Então isso foi muito importante. Claro também que se destaca o destino que Joana d'Arc teve. Ela acabou sendo capturada, né, algum tempo depois, não muito tempo, porque ela morreu jovem ainda, e ela foi julgada pelo Tribunal da Santa Inquisição e foi condenada a morrer na fogueira, né? Era uma condenação comum, uma condenação que já era uma rotina, né, pelo Tribunal da Santa Inquisição nesse período. E para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a Teodora, a imperatriz bizantina. É importante destacar que no período em que ela viveu, que é o século V, o século VI, ela tinha grande influência sobre o marido dela, que era o imperador Justiniano. Algo completamente incomum para mulheres desse período, né? Ter a sua voz respeitada até mesmo pelo próprio marido. Então, isso é um fator muito importante e fez uma grande diferença no governo Justiniano, principalmente em um conflito que foi a revolta de Nica. Foi uma revolta popular no Império Bizantino, a população revoltada com o custo dos impostos, né, para manter as guerras de conquista do Império Bizantino. Então o Justiniano chegou a cogitar a possibilidade de abandonar o Império, fugir com as riquezas do reino, mas sobre a influência de Teodora, Justiniano, por ela, foi convencido a permanecer, foi convencido a lutar, e dessa maneira o Justiniano acabou obtendo a vitória e mantendo a unidade do Império Bizantino, império esse que acabou ainda durando aproximadamente 1000 anos. Então, sem a influência de Teodora, talvez o Império Bizantino não tivesse tido tanto tempo de existência e talvez a sua história tivesse sido a mais breve possível. Bom, pessoal, então espero que esse vídeo possa ajudar vocês mais uma vez. Agradeço pela participação de todos vocês nesse nosso ano de 2021. Desejo para todos vocês um excelente final de ano, muita saúde, muita paz para todo mundo, um maravilhoso ano de 2022 e que a gente possa se encontrar novamente, todos juntos, no nosso 7º ano. Então, galera,
até o nosso 7º ano. Um abraço a todos. Tchau, tchau.